Paz do Senhor. Amém. Louvamos a Deus pelo tempo de comunhão, pelo lanchinho, pelo pão de queijo. Pelo pão de queijo, nem vi o cheiro dele. O pão com a manteiguinha que já passaram. Não? É pão com queijo. Pão com queijo? Também não senti o cheiro. Eu não senti, não vi. Entendeu? Pelo suco de uva, pelo café. Nós temos sucrilhos, nós temos o privilégio de Deus de podermos ter esse tempo de comunhão e não estarmos preocupados com alguém entrar na igreja com uma metralhadora, entendeu? E colocar você na parede, entendeu? É loucura. Estamos dentro do nosso estudo do Catecismo de Westminster, na pergunta 63, e nós vamos passar para o estudo do 5º mandamento. E o 5º mandamento é... Pedro, qual é o 5º mandamento? Honrar. O pai e a mãe. Honrar o pai, a teu pai, honra a teu pai e a tua mãe. Para que isso aconteça, o que quando você honra a sua mãe? Você tem uma vida longa. Então é um mandamento com uma condição. Você tem que amar, você tem que honrar. Honrar não tem a ver com amor, tem a ver com obediência. Da mesma maneira que a mulher, ela ama o marido através de honrá-lo. Os filhos têm que honrar os pais. Não tem o vínculo com o amor, tem o vínculo com a honra. Tá? E aí quando você honra, você tem uma vida longa. Talvez seja por isso que muitas pessoas têm morrido tão cedo. Honrarás pai e mãe. Essa honra colocada pela Bíblia não é somente algo imaterial, como o respeito devido entre pais e filhos, mas o mandamento exige dos filhos, além da obediência, a manutenção e o socorro material dos pais em sua velhice. Então, o conceito dos 10 mandamentos, nesse 5º mandamento, em primeira instância é você honrar no sentido de obediência. Entenda que o primeiro passo para você honrar autoridades, ou honrar até o próprio Deus, é honrar as pessoas que estão próximas a você. A palavra de Deus fala: quem honra, honra. Nós temos que honrar os nossos pais. E aí ele vem trazendo algo a mais, dizendo que essa honra não é apenas a obediência, mas também, além da obediência, a manutenção e o socorro quando os pais estão na velhice. Apesar de nós pais trabalharmos para não dependermos dos filhos, se assim for necessário, a obrigação do filho é fazer isso. E eu acompanho muito filho que abre mão de ajudar o pai. Porque agora eu tenho que trocar de carro, porque eu tenho que comprar outro apartamento, eu tenho que ir para viajar. E a prioridade não é a sua vontade, e sim a ação do filho, do pai. Então, mamãe, não sei se ela está assistindo, ela tem um abono, um auxílio que ela recebe anual lá da época do meu pai. E aí ela pegou e mandou para mim: olha, veio o documento assim, assado. A minha obrigação é correr atrás. Liguei para minha irmã, fomos, encaminhei, entrei no WhatsApp, fiz tudo que ela não podia fazer. É uma forma de honrar minha mãe. Ela agradece, mas é uma forma de honrá-la. Os fariseus usavam de artifícios diversos para fugir dos mandamentos, que era algo que eu estava conversando com a Diene aqui, em que há um peso maior sobre a vida dos sacerdotes. Eu vou ser mais julgado, da mesma maneira que Felipe, Rayane, vai ser mais julgado dentro do lar, porque nós somos sacerdotes. Há a condição sacerdotal, há a obediência, há o respeito, mas também há a responsabilidade pessoal daquelas pessoas que estão abaixo dessa ordenança. Então eu tenho que conhecer para eu poder fazer a coisa certa. Os fariseus sabiam e eles faziam como advogados, procurando alguma brecha na lei, uma interpretação conforme o coração deles, para que eles pudessem burlar a lei. Então eles faziam algo para o seu próprio benefício e não honravam a lei. Por isso que tem lá o versículo: a lei mata e o Espírito vivifica. E as pessoas que são literais na Bíblia falam assim: não, eu não posso ler a Bíblia, eu não posso estudar teologia, senão eu fico louco. Um monte de gente pensa assim: eu não vou na dominical, se eu for na dominical eu vou entender, eu entendendo eu fico louco. O entendimento de a letra mata, o Espírito vivifica, é você não agir
segundo uma forma literal, você tem que agir segundo a orientação do Espírito Santo. Então, em cada caso, você tem que perguntar para Deus o que fazer. Estava lá instruindo as pessoas lá no Maranhão, dentro do aconselhamento bíblico, e a pessoa falou assim: mas e esse caso, como age? Eu falei assim: não tem resposta, porque cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. Tem momentos que você tem que endurecer, tem momentos que você tem que amolecer, tem momentos que você tem que fazer, tem momentos que você tem que aguardar. São situações da nossa vida que nós temos que aprender a lidar. Os fariseus usavam de artifícios diversos para fugir dos mandamentos. Um deles era declarar os seus bens, que poderiam ser úteis ao pai e à mãe como dedicados a Deus. Olha o que os caras faziam. Eu tenho obrigação de ajudar meu pai e minha mãe. Minha mãe, no caso, que está viva. Aí o que eu faço? Eu vou até a igreja e falo assim: eu quero declarar que todos os meus bens são da igreja. Se eles são da igreja, eu não posso ajudar minha mãe. Entende? Qual é a jogada? E esse versículo que nós vamos ler é no versículo que eu queria entender, e aí nessa meditação eu entendi. Marcos 7, de 11 e 12. Cadê o Carlos? Tá com o quê? Caramba. Marcos capítulo 7, versos 11 e 12. Vós, porém, dizeis: se o homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então, o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de meu pai, ou em favor de seu pai ou de sua mãe. E eu pensava comigo: que raio esse negócio de corbã aí, meu? É exatamente isso que eles faziam. Eles consagravam os seus bens. É como se fizesse: eu vou colocar a minha casa para usufruto da igreja, então eu não posso trabalhar com ela, não posso vender, não posso fazer nada. Então as pessoas vinculavam a condição a Deus para não despender dos seus bens em relação aos seus pais. Era uma forma de desonrar os seus pais. Esses fariseus foram duramente criticados por Jesus, pois colocavam as tradições dos homens acima dos mandamentos, por egoísmo e avareza. Tradições são boas? Tá bom aí, ô Gabriel? Gabriel, vamos olhar aqui. Não se preocupa não, que ela tem, a mãe dela tá lá. Esquenta não, tá? Se preocupa. Tradições são coisas boas? Sim ou não? Em partes. Por que em partes? Tem tradição na Bíblia. A tradição não é boa quando ela é superior às Escrituras. Eu posso criar qualquer tradição, desde que ela não contraria as Escrituras. Eu declaro que a gente vai cultuar no sábado, não vai ser mais no domingo. Tem problema? Não. Mas se eu determinar que quem não cultuar no sábado vai para o inferno, aí eu estou quebrando a palavra. Você entende? A tradição não há problema. O problema é você querer que a tradição ela seja superior às Escrituras, como se diz, por exemplo, em relação a Maria. Se você não reverenciar Maria, você não vai para o céu. A palavra de Deus não fala isso. Ela fala que todos morreram, inclusive Maria. Maria sendo santa, Maria sendo a mãe de Jesus, Maria sendo uma mulher especial. Só poderia falar talvez de uma forma mais simplificada? O quê? Esse corbã, ou seja, Oferta. Eu imagino o seguinte: você saiu o teu imóvel lá, tá? Tua mãe está passando necessidade, ela precisa fazer uma cirurgia. E você não quer vender o seu apartamento para ajudar a sua mãe. Sabe o que você faz? Coloca a igreja como dona e você apenas só usa o imóvel. Aí o que acontece? Mãe, me desculpa. Eu até gostaria de vender meu apartamento para ajudar a sua cirurgia, mas eu dei para a igreja. Aí eu só tenho direito a usufruto. Aí o bem não é mais meu. Era o que os caras faziam. Ficou claro? Nada. Por outro lado, continuando, tradições e homens. Qual a motivação daqueles homens? Egoísmo e avareza. Não é que a pessoa concedia para ajudar ou por estava querendo fazer uma coisa boa, estava querendo fazer para se beneficiar de alguma maneira.
algum acordo entre eles. Esses fariseus foram duramente criticados por Cristo. Por outro lado, o respeito entre pais e filhos envolve várias considerações. Os filhos devem respeitar os pais e esses não devem provocar a ira os seus filhos. Nós já trabalhamos esse versículo, Efésios 6, de 1 a 4. Não trabalhamos ainda. Vamos trabalhar no domingo à noite, não agora. Efésios capítulo 6. Seis, de 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. 6, de 1 a 3, nós já trabalhamos, falamos aqui. Verso 4, nós vamos falar no culto noturno mais profundo. Mas o que é você levar seu filho à ira? É que nem eu fiquei aqui no começo jogando um monte de papelzinho na minha filha. Ela me ama mais porque eu faço isso. Não ensinar as escrituras. Deixar de ensinar as escrituras. Porque as crianças elas não vão saber o que é certo. Elas vão perecer por falta de conhecimento. E aí, quando a situação na vida delas frustrar, elas vão culpar primeiramente a autoridade primeira delas, e depois culpa em segunda instância a figura de Deus. Então ele fala: não provoqueis vossos filhos a ira. Mesmo contexto que a gente está trabalhando de Efésios todo, entendeu? Ele fala, não faz isso, mas faz isso. Não mente, mas fala a verdade. Não rouba, mas trabalha. Aí nós estamos trabalhando nesse contexto. Aí ele fala, não provoca vossos filhos a ira, mas faça o quê? Criai-os na disciplina, na demonstração do Senhor. Como é que você faz isso? Através da palavra. Não tem como. Tá? Importantíssimo, é preciso aqui fazer uma ressalva de suma importância. A sujeição aos pais, cônjuges, anciãos e à autoridade está sempre restrita e limitada à palavra de Deus. Então eu não posso dar um comando para minha filha que seja fora da palavra. Eu não posso exigir que a minha esposa faça algo que a Escritura não comande. E tem um monte de gente fazendo isso. Eu ia dar um exemplo, mas tem crianças aqui, eu não vou falar. Tá? Mas a condição de maridos exigindo submissão da esposa, ordenando que elas façam coisas ilícitas. Então, uma moça que eu acompanho, o cara com uma exigência lá, e aí ele pegou e falou assim, ou você faz isso, ou eu vou tirar de você o creme dental e o absorvente. E ele tirou. Entendeu? Mas entendeu? E aí a mulher fala assim, eu tenho que obedecer ele, porque a mulher tem que ser submissa ao marido. E aí a falta de entendimento faz com que a submissão seja uma escravidão, e não tem nada a ver com isso. Nós temos o contexto da limitação da palavra de Deus, tanto que em algumas igrejas batistas, quando você faz a confissão para entrar na igreja, você fala, o cara fala assim, repete comigo, você declara que você vai ser sujeito às autoridades constituídas por Deus na igreja? Até o limite da palavra? Sim. Não é qualquer coisa. Eu estava uma vez lá em São Paulo, numa reunião de liderança da igreja que a gente congregava, e o pastor falou assim, vocês não imaginam o que aconteceu hoje? Eu estava chamando o pastor tal para ser... não falou o nome, né? Quem gosta de falar o nome sou eu, né? O pastor tal, foi chamar o pastor para ser líder de homens da região assim assado, e ele falou para mim que ele ia orar. Que conversa é essa? Eu sou líder dele, eu não já falei, eu já orei, eu sei, ele está achando que Deus vai falar diferente com ele. Olha, isso aí é usurpação de autoridade. A palavra de Deus fala que nós temos que buscar de Deus a direção em relação às coisas.
Ninguém pode determinar a realização de algo em contradição à palavra, ou ainda, todos aqueles que procedem em contrariedade ao Evangelho não merecem nosso respeito, sejam pais, irmãos, ministros, religiosos, governantes, quem quer que sejam. Eu olho para a figura de um governante, eu não respeito no sentido, eu não tenho afinidade com ele, mas eu tenho que reconhecer ele como governante. Mas se ele mandar fazer algo que é fora das Escrituras, a gente vê o contexto sexual do Brasil andando por uma vertente totalmente promíscua, eu não vou fazer. E eu vou pagar, eu vou ter consequência em relação a isso. Então imagina a seguinte situação, você vai lá no mercado comprar e o cara olha e fala assim, você é cristão ou não? Aí você fala assim, você para pensar, pô, pera um pouquinho, ontem o governador, o presidente determinou uma lei, isso pode acontecer, que não se vende produto para alguém que é evangélico, que é cristão. Daí, você vai falar sim ou não? Se você falar não, você está negando Cristo, que é o que as pessoas da igreja primitiva faziam. Então, situações como essa podem vir a acontecer. Então, eu compro ou não compro? Eu abro mão do meu cristianismo ou não abro? Eu sou submisso a essa autoridade que está trazendo um conceito errado ou não? Efésios 6:1. É a mesma ordenança do marido, da esposa e do marido. É a mesma ordenança da ovelha com o pastor. Sempre com a limitação da palavra. Palavra é o limite. É até ali. O cara chega e fala, agora você vai ter que dar o trízimo. Onde está isso na Bíblia? Não, você tem que dar 50%. Onde está? Não, tem que fazer um voto. Onde está? Fazer campanha. Onde está isso? Eu não tenho que fazer e participar dessas coisas, porque a palavra não fala que nós temos que fazer. É aquilo que a Rô questionou, o que é lua nova? São essas invenções novas que as pessoas fazem. No caso da lua nova era uma festa determinada pelo Senhor, mas as pessoas continuam inventando coisas. E falam, não é Deus que mandou, e se você não quer obedecer, você está indo contra o ungido do Senhor. A Escritura é a norma de fé do cristão. Mesmo que um anjo se levante e fale uma coisa diferente, você diga, maldito, independente de quem quer que seja. Eu lembro que uma vez, que Tia estava viva, ela até ficou brava comigo. Aí eu estava trabalhando no ministério e ela queria me preservar. Ela falou assim, ai, Paulinho, não faz isso não vai trabalhar não, continua sem trabalhar na obra, não sei o que e tal. Eu fiquei incomodado com aquilo, né, porque eu queria trabalhar na obra. E eu falei para ela assim, nossa, ela ficou brava. Falei, arreda-te de mim, Satanás. Foi duro, né? Ela ficou brava, desligou o telefone na minha cara. E depois ela falou, tal, deu errado, tal. Eu falei assim, eu também estou errado, né? A Escritura é a norma de fé do cristão, nada pode se sobrepor aos preceitos bíblicos. Isso deve ser também assinalado nessa passagem, que ordena a obediência somente no Senhor, o que não obscurece o mandamento, pois a autoridade dos homens provém de Deus, que comunica a eles uma parte da honra que lhe é devida. Então toda a autoridade, ela procede de Deus. Hitler, Satanás, Mussolini, Lenin, quem quer que seja que você quiser imaginar, essa pessoa recebe uma autoridade para que ela possa cumprir os desígnios do Senhor, mesmo que aquela pessoa não saiba que desígnio é esse, mesmo que eu não saiba que desígnio é esse, mas está lá, aquela pessoa existe para cumprir os desígnios do Senhor. A Escritura é a norma da fé cristã, devemos obedecer às nossas autoridades no Senhor. Portanto, a sujeição prestada deve ser somente para que Deus seja contemplado com essa honra. Isaías 42:8. Isaías, capítulo 42, verso 8. Gabriel Sampaio. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois não a darei a outro.
nem a minha honra às imagens de escultura. Nem as pessoas que recebem a autoridade de Deus, nem o pai e a mãe que estão exigindo autoridade. Muitos pais exigem essa autoridade não esquenta não, tá? mais uns meses. Vamos acalmar. Você sabe qual é o processo, né, Felipe? É o mesmo que você usou com a Helena. E não é a Rayane, não. Mesmo processo. Leva para um lugar que ela gosta, que você vai ver se ela vai continuar e parar de chorar. Tá? Eu sou o Senhor. Este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem. Muitos pais, muitas autoridades exigem a submissão às autoridades para que ele possa dizer: ele me obedece. Eu mando e ele faz. Às vezes você vê alguns vídeos na internet, e às vezes eu pego aqueles shorts, lá tem um casal que de vez em quando eu assisto lá. Aí tem uma mulher que ela é surtada. E aí nesse vídeo, não, eu vou mandar para você. E você vai falar assim: não, ela é pior, entendeu? Da época negra, lembra daquela época negra? Você é um anjo hoje, entendeu? E aí a mulher, o cara no carro, ele bate no peito e fala assim: eu quero dizer para você que quem manda sou eu agora no nosso relacionamento. Aquela mulher, ela ficou possessa, endemoniada. Ela gritava com o cara, mas ela gritava de um jeito, com uma voz estridente. E ela deu uns tapas nele e pôs ele para fora do carro. Agora você sai do carro. E ele: não, eu tô só brincando. E ela: não, agora você sai. E ela: surto. A pessoa, ela está buscando a honra para ela. Por que aquela mulher ela faz aquilo? Porque ela está querendo mostrar que ela que manda. E a gente tem que entender que a nossa ação de busca do cumprimento da autoridade bíblica é para que o Senhor seja glorificado. Então eu educo, é claro que eu me alegro ao ver a minha filha, o desenvolvimento dela, como que ela age, como que ela procede. Eu fico feliz, me sinto honrado por Deus. Mas quem é o mais honrado nessa situação? Se não descer e não ensinar, cara, esquece. Nós vamos ficar o tempo inteiro. Eu sou o Senhor e esse é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Se pais ou autoridades, ou ainda ministros religiosos, ensinam, instigam a transgredir a lei de Deus, então com justiça não devem ser por nós tidos por pais ou mestres, mas por estranhos e inimigos que estão tentando nos afastar da obediência ao verdadeiro Pai. Então, se há uma pessoa que ele é um líder seu, de qualquer sorte ou espécie, e esse líder, ele guia você a caminhos errados, sai dele. Deixa eu ver se o versículo aí, se me veio na cabeça um aqui. Não é Números. Deuteronômio 13. Abre aí. Ô Júlia, você lembra que você era desse jeito? Graças a Deus você está abandonando essa fase. Mas aí vem vindo o do Nicolas aí. Miguel também, né? É o Miguel? Eu acho que já está. Deuteronômio 13. Falando sobre esse conceito de autoridades que levam você a sair dos caminhos do Senhor. Assim diz na palavra de Deus. Deuteronômio 13. Hã? É. Quando o profeta ou o sonhador
se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio até que te houver falado e disser: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los. Pausa. Esse profeta, reconhecido, a autoridade, ele lança uma palavra de um milagre ou maravilha sobre a sua vida ou sobre um grupo de pessoas, e aquilo acontece. Depois disso, desse fato acontecer, ele vai lá e fala: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamos-los. Deus diz: não ouvirás as palavras desse profeta sonhador, porque o Senhor, vosso Deus, vos prova, para saber se amais o Senhor, o vosso Deus, de todo o coração e de toda a vossa alma. Andarei após o Senhor, vosso Deus, e a Ele temereis. Guardarei os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis e a Ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim eliminarás o mal no meio de ti. Se teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou a tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo que amas como a tua alma, te incitar em segredo, dizendo: vamos e sirvamos outros deuses que não conhecestes, nem tu nem seus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe de ti, desde uma até outra extremidade da terra, não concordarás com ele, nem o ouvirás, não olharás com piedade, não o pouparás, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele, para o matar, e depois a mão de todo o povo. Palavra do Senhor. O que ele está falando nesses dois textos, nesses dois blocos aí? Que nós devemos respeitar a autoridade que Deus concedeu à pessoa até o limite em que a palavra está dizendo. Se aquela pessoa de alguma maneira está te levando por uma condição de rebeldia, aqui mata, aqui você se afasta, tá? Não é para você matar ninguém não, pastor, eu matei alguém não, tá? Mata não. Assim se deve considerar em relação a todas as autoridades, parentes anciãos e a todo gênero de superiores, iguais ou inferiores em posição de autoridade. Mateus 18, 17. Ele não nos atender de a igreja é. Começa de novo, entendeu? E se ele não nos atender, disse: a igreja é de se recusar, ouvir também a igreja, considera como gentil. Como? De novo. Considera o como? Então, essa última exortação que tem da palavra de Deus, daquele texto que vem primeiro você exorta, depois você leva testemunha, por último se essa pessoa, ela com autoridade ou sem autoridade, porque fala 2 ou 3 estão reunidos, eu já expliquei isso para vocês. Se a pessoa ela não obedece, ela não é mais irmão, ela não merece mais respeito, não merece mais honra, não merece mais nada, entendeu? Você tem que abominar essa pessoa. Mas isso deve ser também assinalado de passagem, que se nos ordena obedecer somente no Senhor. Nem equivale isto a obscurecer o fundamento previamente lançado, pois eles têm autoridade, pai e mãe, sobre nós, enquanto Deus estiver estabelecido nela, comunicando-lhes uma parte da honra que lhe é devida. Portanto, a sujeição que para com eles é exibida deve ser um passo para que o Pai Supremo seja contemplado com essa honra. Eu obedeço meu pai e minha mãe, eu me submeto a ele em honra ao Senhor, para que o Senhor seja glorificado. Eu reconheço a autoridade que existe, declarada de Deus sobre a vida deles, e eu os honro, considero, mas não necessariamente eu os obedeço. Essa obediência ela é limitada à palavra, a honra não.
Você tem que continuar honrando. Eu não posso falar mal, não posso desfazer. Eu tenho que continuar honrando. Portanto, a sujeição que para com eles é exibida deve ser um passo para que o Pai Supremo seja contemplado com essa honra. Portanto, se nos instigam, pai e mãe, líderes, autoridades, a transgressão da lei, então com justiça não devem ser por nós tidos por pais, mas por estranhos, que nos estão tentando afastar da obediência verdadeira do Pai. Eu sou filho e eu aceito a Cristo. Meu pai é muçulmano e ele não quer que eu siga. O que eu faço? Sigo a Cristo. Não abandono. Homem e mulher. Alguém atende para mim? Atende lá. Tá? Homem ou mulher? O que eu estou falando? O senhor está dando obediência a Deus ou... Não, eu ia falar outra coisa. Deixa eu voltar o texto aqui, que quem sabe eu lembro. Supremo é... Portanto, se nos instigam a transgressão da lei, então com justiça não deve ser por nós tidos por pais, mas por estranhos, que nos estão tentando afastar da obediência do verdadeiro Pai. Assim se deve considerar em relação aos príncipes, aos senhores e a todo gênero superiores nossos. Qualquer autoridade, governante, presidente, pastor, pai, mãe, quem quer que seja, nós não somos obrigados a ser obedientes. Nós não temos que ser obedientes àquela pessoa porque ela está rompendo e está quebrando a lei do Senhor. Mas nós temos que honrá-la não falando mal delas, fazendo piadinha, colocando uma série de coisas na internet e tudo mais. Pois seria coisa indigna e fora de razão que sua autoridade seja exercida para rebaixar a alteza e majestade de Deus, já que dependendo da autoridade divina, ela deve nos guiar a Deus e não nos afastar dela. Então a gente tem que tomar esse cuidado para, se a autoridade ela estiver nos afastando do Senhor, nós temos que abandonar essa autoridade e buscar uma nova autoridade, uma nova igreja. Já fiz isso algumas vezes com alguns aconselhandos, falando, olha, você não pode continuar dentro dessa igreja, porque essa igreja ela está te afastando do Senhor. E isso, quando acontece, o líder ele fica bravo. Por que você está abandonando? Estava um casal que eu aconselhei a mudar para uma igreja tradicional, presbiteriana ou batista. E aí o que aconteceu foi que aquele homem ficou bravo com o rapaz que estava saindo da igreja. E ele falou assim, você nunca me ensinou, você nunca me visitou, o senhor nunca foi, nunca me instruiu, nunca tive uma instrução do Senhor, por que o senhor está tão preocupado? Na verdade, a motivação daquele homem era a mesma motivação dos sacerdotes, para quebrar as instruções, benefício próprio. Tá? Nós não temos que nos submeter a autoridades. Mulher não tem que apanhar do marido e ficar quieta, vai orar, não tem que orar não, você tem que pôr na cadeia, entendeu? Põe um dia o cara lá na prisão, deixa o cara passar uma noite lá, que você vai ver como o cara fica mansinho, entendeu? Então não tem nada disso, nós não temos que submeter a autoridades que são abusivas, hein? Ou não o quê? Não, é modo dizer, volta mansinho, não quer dizer se ele vai se corrigir ou não, mas na hora volta mansinho, amém? Senhor, louvamos o seu nome pelo início da meditação desse 5º mandamento. Pedimos perdão ao Senhor, Pai querido, pelas interrupções, pela minha falta de concentração em relação às coisas que aconteceram, em especial agora no final, o telefone tocando e tudo mais. Mas eu peço, Pai querido, que a essência do que tinha que ser ensinado possa ser gravado no coração dos meus irmãos e irmãs, e assim eles possam pôr em prática tudo para a glória, honra e louvor. Ora, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.